sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, William Travassos, Leonardo Bortoleto e Edilene Lopes. Olha só, indicado para a vaga no STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, deve enfrentar um cenário de apoio dividido em sua sabatina na CCJ do Senado. Para assumir o cargo, ele deve passar por essa sabatina e votação no colegiado antes de ter o seu nome avaliado no plenário do Senado. Nos dois casos, a votação é secreta, o que abre brechas para possíveis reviravoltas, né? Caso seja aprovado pelo Senado, Messias, de 45 anos, poderá ficar na corte por 3 décadas. Ele será o 5º ministro indicado por Lula que compõe o atual Supremo. Edilene Lopes, deixa eu começar com você. Você está pertinho da turma que decide aí em Brasília. Era uma indicação já esperada, ainda mais depois que o Rodrigo Pacheco já tinha mais ou menos dito isso outro dia, quando falou à CNN sobre aquela decisão de deixar a vida pública, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Era uma indicação esperada, mas não para a última quinta-feira. Não uma indicação para ser feita ontem. Isso porque interlocutores, pessoas muito próximas do presidente Lula, o aconselhavam a não fazer essa indicação neste momento, justamente porque Messias não é um nome bem aceito entre a maior parte dos senadores, principalmente entre a direita no parlamento brasileiro. Só que a indicação foi feita ontem, conforme nós adiantamos, contrariando todas as expectativas na última quarta-feira. Dissemos que Lula cravaria o nome ontem e foi o que Lula fez. Isso porque na agenda dos últimos dias e principalmente do último mês do presidente Lula tinha muitos compromissos, incluindo os internacionais. Foi à Malásia, voltou, ficou em Belém quase 10 dias, veio a Brasília para resolver algumas questões, foi a Fernando de Noronha, ontem esteve em São Paulo e ontem, o Dia da Consciência Negra, o que gerou bastante crítica, já que a expectativa era que fosse escolhida uma mulher e que ela fosse negra, Lula anunciou o nome de Jorge Messias. Messias é um nome que sofre forte rejeição no Senado, mas ele tenta reverter esse cenário e nós também adiantamos essa informação. A interlocução dele começou com a bancada evangélica. No dia em que Pacheco se reuniu com o presidente Lula, o AGU, advogado-geral da União, já começou as suas articulações no Senado Federal e já marcou o seu primeiro compromisso, que é com a Frente Parlamentar Evangélica, na próxima quarta-feira, conforme nós também adiantamos. Os evangélicos fazem parte da base conservadora, são muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e é por aí, para quebrar esse gelo, que o advogado-geral da União, Jorge Messias, começa o seu beijamão para tentar convencer os senadores de que ele é um nome que pode ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive faz o mesmo caminho que fez André Mendonça, evangélico, indicado por Bolsonaro, e alguém que reagiu positivamente a essa indicação, que mostra também que Jorge Messias pode ter uma chance e que o nome dele deve ser aprovado pelo Senado Federal para ocupar a próxima vaga no STF, Júnior. Eduardo Costa, 5º ministro do atual Supremo, então, se tudo der certo, se ele passar na comissão e também no plenário do Senado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa sexta. Pois é, e essa indicação machucou mesmo o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, né? No momento em que as relações do governo com o Hugo Mota, presidente da Câmara, também já estão fragilizadas. Quando o PT está de orelha em pé, primeiro porque o Edinho Silva vai ter que vir correndo para cá para ver se junta com o Calil ou com o outro aí para ter palanque. E segundo, porque há esse risco concreto lá no Senado. Aquilo que eu falei anteontem, você lembra que eu falei que o Jacques Wagner sentou lá do Alcolumbre, nem olhou para o lado? Disse que rachou mesmo, viu? Que não fala com ele mais não. Então o pau está quebrando. Aí ontem eu falei com um senador, senador, será que dessa vez o Senado mostra a altivez? E aí ele falou assim, com tanto de processo que o Alcolumbre tem no STF, não vai não. Eu falei, Jesus. O trem parece sem jeito, viu, João? Vamos rezar para ano que vem ele escolher um bom Senado para mudar. Essa, por exemplo, história de que o cidadão vai sentar na cadeira mais importante da justiça brasileira e vai ficar 30 anos. 30 anos. É muita coisa. Vamos rezando, João. Ô Travassos, você está com o texto aí já? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Quando você coloca lá, qual é a função de um juiz na nossa democracia? Ele é fundamental para garantir o Estado de Direito, interpretando e aplicando as leis para resolver conflitos, proteger os direitos dos cidadãos, manter a ordem social.
E aí, quando eu olho para a frase que está escrita no nosso YouTube, que a gente chama de GC, tá ali, ó. Jorge Messias, ou Bessias, é indicado por Lula ao STF e deve enfrentar resistência no Senado. Só isso já não justifica, né, a presença desse senhor nessa cadeira, em função da proximidade, da relação pessoal. Então, o que eu imagino é um profissional que eu vou contratar por 30 anos, porque ele pode ficar até os 75 lá, então eu vou contratar um sujeito por 30 anos sabendo que ele tem uma bandeira. E aí, isso, eu estou trazendo o Bessias como exemplo, mas eu acho que isso serve para todos os outros, né? Porque a gente tem que ter uma escolha técnica e mudar esse sistema, onde você contrata uma pessoa para ficar 30 anos sabendo que essa pessoa tem uma relação íntima com aquele que está no poder. Então, na hora de julgamento, ele vai ser um cara técnico ou ele realmente, o pêndulo dele vai mais para o lado daquele seu amigo? Porque isso é uma relação de amizade, e é uma relação de amizade que traz um histórico de um favorecimento. Ele era o cara que ia levar o termo de posse para evitar uma prisão do Lula. Era isso, não era isso? E agora esse é o homem que está sendo indicado pelo presidente da República para 30 anos cuidando da justiça, tomando decisões. Ele vai encontrar muita dificuldade no Senado, não tenho dúvidas. E um outro ponto que me incomoda é esse escrutínio secreto, essa votação secreta, onde o sujeito, não posso falar meu nome aqui, né? Porque dependendo do meu voto, lá na frente eu posso receber algum tipo de punição. Por que não abre o voto? Todo mundo vai falar, não estamos numa democracia. Eu quero saber quem votou a favor e quem votou contra. Mas não, isso vai ficar em silêncio. Ô Bortoleto, essa discussão que o Travassos entrou aí, que é a discussão que envolve o formato de indicação da Suprema Corte que a gente tem aqui no Brasil, e outros países também é assim, né? É um negócio que está colocado, que está posto. Então, me parece que essa discussão precisa voltar uns 2 passos para trás e a gente pensar em um novo formato de indicação. Ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia a todos os amigos debatedores e aos ouvintes da Itatiaia. Bom, o formato não é só no Supremo Tribunal Federal que está errado e a gente continua empurrando para frente. Se a gente for avaliar tantas outras coisas que nós paramos de discutir a importância e relevância porque um assunto factual do momento tomou os holofotes das questões. Aí a gente pode ir para distribuição de renda, o INSS, o jeito que é calculado, a pirâmide financeira que é, a maneira com a qual é um descaso federal, estadual, municipal, com saneamento básico. Aí, então nós vamos ficar aqui o mês inteiro falando. Mas eu quero atentar para que a gente preste muita atenção nas próximas horas de movimentação do Jorge Messias e do Senado Federal. Eu acho que esse assunto não está posto e colocado, porque todas as vezes em que o presidente da República faz a indicação de um nome, historicamente já tem praticamente a certeza, por mais que a indicação possa ter os mesmos itens ruins que o WT colocou aqui em outras indicações, proximidade com o presidente da República, não só do presidente Lula, de vários outros também, mas eu acho que pela primeira vez a gente tem a possibilidade real de não ter a aprovação de um nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falo isso na certeza de que o Senado está machucado, o presidente Davi Alcolumbre está machucado, de que é uma demonstração de ingratidão muito grande do presidente da República, que não foi somente ao senador Rodrigo Pacheco, foi ao Senado Federal. E aí entendemos somente depois de concluído. Acho que temos uma grande possibilidade de não ter a confirmação do nome dele. Até então a gente tinha sempre a campanha a favor, ou seja, o indicado fazia. Agora você tem uma campanha contra lá dentro. Exatamente. E uma campanha é a primeira vez na história que eu vejo dessa forma. Mas isso é uma vergonha, quer dizer. Então, assim, o Senado, ele não aprova, ou existe a possibilidade de não aprovar, porque não indicaram um sujeito que é do Senado, porque foi uma ingratidão, porque ele trabalhou muito para o governo. E, por outro lado, a gente tenta emplacar um cara que é do meu lado. É isso, é só no pessoal. Mas pior do que isso, é a gente ficar com a nítida sensação, mais do que isso, quase uma certeza, de que o Senado, se aprovar, o fará porque os que votam têm rabo preso.
Os Estados Unidos anunciaram a retirada das tarifas de 40% sobre café, carne bovina, cacau, açaí e alguns outros produtos brasileiros. A medida, segundo a Casa Branca, é resultado direto das negociações entre Trump e Lula e já vale para itens que entrarem no país ou que entraram no país desde 13 de novembro. Enquanto isso, indústrias como a de pescados, que exporta cerca de 300 milhões de dólares por ano aos Estados Unidos, essa indústria ficou de fora e reagiu, lógico, com frustração, né? O presidente americano prometeu, o Eduardo Costa, uma grande notícia nesta sexta-feira. No entanto, Trump não deixou claro se essa grande notícia se refere ao Brasil, mas há uma expectativa que ele fale mais uma coisa nessa sexta-feira que envolva o tal tarifaço, que agora, né, de verdade virou tarifinho. De qualquer forma, eu vou falar sobre o fato concreto de ontem. Veja que ele tirou as taxas de café, laranja e carne. Por quê? Da mesma forma que o tarifaço não foi uma homenagem a Bolsonaro, né, como quiseram alguns entender, agora a retirada não é a química com o Lula. Não é. Ele está preocupado com a inflação americana, é com o país dele. Aliás, Júnior, hoje eu estava pensando nisso. Tem algumas frases que entram na cabeça da gente e grudam para sempre, né? Por exemplo, Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Quanta verdade tem nessa frase? O Riobaldo Vaqueiro lá falando no Grande Sertão Veredas, que a vida que é da gente é coragem. E lá em 1992, se não me engano, nos anos 90, durante a campanha do Bill Clinton, o James Carville, que é um estrategista que trabalha para o Partido Democrata, em uma reunião ele falou isso. É a economia, estúpido. Ô Júnior, os políticos fingem que mandam. Eles obedecem ordens das empresas transnacionais, dos grandes donos do dinheiro, que por sua vez se preocupam com a economia. E no caso dos políticos tem um agravante, né, Júnior? A pior dor é aquela que tem nas duas bocas. A de cima, que é por onde o alimento entra, e a do estômago. A boca do estômago, onde dói, quando está tudo muito caro. Então, sabe, em outras palavras, os Estados Unidos da América continuam uma grande nação, com muitas virtudes e com um egoísmo incomparável. E aí, Travasso, agora parece que essa questão do tarifaço está sendo resolvida. Não, eu fico muito feliz com isso. Acho que é importante a gente resolver. Volto a dizer, o governo brasileiro, isso começou no dia 30/7, o governo brasileiro demorou a dar uma resposta, a entrar no jogo para negociação. E eu queria saber qual o prejuízo, se a gente for calcular aí, do dia 30/7 até agora, em função desse tarifaço. Lembrando que o Eduardo toca num ponto, essa pressão interna, e a gente conversava isso nos bastidores, essa pressão interna nos Estados Unidos, né, pode ter feito com que o presidente Trump seja o principal motivo para ele voltar atrás. Agora, eu queria entender um pouco mais dessa mesa de negociação. Como é que foi isso? Nós vamos negociar. O que está em jogo? O que apareceu nessa mesa que a gente ainda não sabe? Ele simplesmente voltou atrás em função da pressão da inflação. E qual foi a contrapartida do governo brasileiro? Foi só no papo que a gente conseguiu fazer isso? Então, vamos aguardar essa sexta-feira, esse pronunciamento e o avançar dos dias, né? Quem sabe a gente não vai descobrir algo mais lá na frente. Agora, lembrando que a lei Magnitsky, em cima do Alexandre de Moraes e outras autoridades, ainda está valendo. E agora o Brasil, Bortoleto, pelo menos são as manchetes, as notícias que chegam de Brasília, é que agora a negociação é em torno disso, para ver se revoga essas sanções. Bom, dois assuntos completamente diferentes, estão conectados só pela linha do tempo, né? Economia, essas restrições às autoridades é um ato, segundo a visão dos Estados Unidos, democráticos, ou da visão brasileira, políticos. Então, isso é outro assunto. Eu não quero deixar de comentar aqui que realmente é um avanço e há que se comemorar o fato desse recuo. Toda e qualquer análise em cima do prejuízo causado, ela vai encontrar números grandiosos, mas perdurar seria realmente desastroso. Nós íamos ter que realocar todos o nosso esforço comercial para poder dar vazão às nossas produções em outros lugares, porque seria praticamente impossível continuar exportando para os Estados Unidos na pujança que hoje a gente faz. Mas, então, nesse ponto, é um avanço sim, embora a gente não tenha exatamente qual é a contrapartida para pagamento disso aqui. Sobre revogar as sanções, eu sinceramente acho que perdura e vai ser uma situação mais elástica. Eu acho que não está entrando na mesma mesa de conversa, essa mesa é outra.
Edilene Lopes, eu vou falar uma coisa que acho que vai doer no ouvido de muita gente, mas o Lula venceu, né? Pelo menos até o momento, Júnior Moreira, o resultado é positivo para o presidente Lula, porque o governo tem dito que é fruto das negociações, e não apenas o governo brasileiro, mas o próprio Donald Trump citou nominalmente o presidente Lula ontem, o que elevou a possibilidade, pelo menos do reconhecimento público, de que a negociação brasileira tem funcionado. E vamos lembrar, e os meninos já disseram isso daqui, não é só uma medida que tem a ver com negociação política, tem a ver com pressão econômica nos Estados Unidos. Carne brasileira, café brasileiro, laranja para suco de laranja, são produtos muito importantes para os americanos e eles têm uma dependência do mercado brasileiro. Então, Donald Trump também sofre pressão interna nos Estados Unidos para que essas medidas sejam tomadas. Isso está provado pelo fato de a lista ser gradativa e priorizar justamente os produtos que prejudicam os Estados Unidos. Em relação a esse anúncio que Donald Trump pode fazer hoje, e ele disse isso de uma forma muito peculiar, entrou na sala de imprensa, o que é bem raro, já à noite, quando tinham apenas 2 jornalistas e um deles, uma jornalista da CNN Brasil, que faz cobertura de Washington, e diz que tem uma grande notícia para hoje. Qual que é a expectativa em relação a essa notícia? A base de Lula e o setor produtivo brasileiro espera que seja mais uma notícia em relação ao tarifaço. Agora, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda que seja uma notícia favorável a ele, como a extensão de punições da Lei Magnitsky a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, há essas duas expectativas. Mas até o momento, enquanto o anúncio de Trump não foi feito, é uma vitória para o presidente Lula e, a princípio, uma dificuldade para a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma derrota, já que logo depois que iniciaram as negociações não houve nenhum agravamento de punição para ministros do STF, o que era muito aguardado pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, neste momento, Lula ganhando e Bolsonaro perdendo. E aí eu lembrei aqui do Joesley, que a gente nem falou, né? Que tem aí a aproximação dele, né? Fazendo uma espécie de meio de campo entre Trump, Lula, ele que é o gigante da carne. É o cara do dinheiro que o Eduardo falou. E é o cara do dinheiro e é o cara de todos aqueles escândalos lá atrás. Então, assim, vamos esperar o tempo, né, gente? Para ver o que lá na frente pode aparecer. Mas, enfim, que bom que o tarifaço virou tarifinho. Ô, Edilene Lopes, rapidamente, eu tenho um minutinho, mas acho que a gente não pode deixar de falar. Isso é o fim da COP hoje, ontem aquele incêndio todo, um caos danado, as negociações ainda não chegaram em um consenso. A expectativa é que cheguem lá num denominador comum? Sim, Júnior, há possibilidade de extensão da COP30 até domingo ainda, isso porque ontem houve uma interrupção por causa do incêndio. É comum que as COPs terminem depois do dia, não em função de eventos como esse que aconteceu, que tem a ver com fogo num dos instantes, mas porque as negociações ficam agarradas. Em Baku, por exemplo, demorou mais de uma semana para que o resultado final saísse. Então, há possibilidade de extensão desse prazo, deve-se chegar a um acordo, não se sabe se o ideal ou o que o Brasil imagina que é o país anfitrião. E em relação ao acesso à COP, embora ele tenha sido retomado hoje na Blue Zone, que é a área azul, a Polícia Federal está acompanhando as pessoas que saíram correndo ontem e deixaram seus pertences, os pavilhões dos países, porque cada país tem um pavilhão mostrando seus produtos, fazendo palestras. Os pavilhões estão fechados e pode ser que não reabram mais em função desse problema de estrutura desse curto-circuito que teve ontem, Júnior. Tá dando tudo certinho em Belém, né? Pegou fogo a COP, cara, pelo amor de Deus. Por final, nossa conversa redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Leonardo Bortoleto e Edilene Lopes.